galera! Tá começando mais um programa Papo de Galo, animando a sua tarde de quinta-feira. Então estufa o peito e sintoniza. Meu nome é Bruna Birrer e nós estamos ao vivo. Vale lembrar que o nosso programa reprisa todos os sábados e domingos às 15 horas e pode ser acessado a qualquer hora no youtube.com/radionifra. Aproveita também e curte nossa página no facebook.com programa Papo de Galo, onde você pode interagir com a gente ao vivo. Então manda lá o teu recadinho que a gente fala com vocês aqui no programa. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Raíssa, Henrique? A gente tá indo, né? Essa semana tá um pouco cheia de trabalho, como sempre. Um pouco, né? Pra não ser tão sendo mais sensível, radical, né? Mas tá indo, a gente tá conseguindo concluir eles. Tá rendendo. Tá se alinhando pro final do primeiro bimestre. Isso, exatamente. E aí, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu pra mim, tipo, tô no meio do semestre, mas eu já tô pensando nas férias, já fazendo os trabalhos só, tipo, vivendo, sabe? Tipo, vamos fazendo, mas já tô só férias, não aguento mais, mas fazer o quê, né? Nossa rotina, né? Temos que... Certo. Então, gente, já aproveitando que tá todo mundo trocando a foto do Face pra quando era bebê. Ai, a gente fofos. Lindos, fofinhos. A gente vai aproveitar que também que o feriado da semana que vem é o Dia das Crianças. O programa de hoje, então, é sobre a publicidade infantil. Um tema que nós, estudantes de publicidade e também nossos professores, debatemos bastante dentro da sala de aula desde o primeiro semestre. O assunto é delicado e traz várias abordagens do mundo. Tanto do marketing como da psicologia e até mesmo do direito. Então, pessoal, vocês lembram de alguma propaganda que marcou a infância de vocês? Algo na mente, lá no fundo? Nossa, eu lembro de várias, tipo, de brinquedo, principalmente, né? Dos carrinhos, que os guris lembram bastante. Também tem aquelas de comida, né? Tipo, do Tang. Eu lembro que a marca Tang usava bastante criança pra divulgar as propagandas. Não é um produto necessariamente pra criança, mas tinha bastante criança envolvida. Ele usava criança, né? A criança fazendo suquinho e dando aquela espuminha. Ai, faz espuminha. Exatamente. E tu, Henrique, qual tu lembra? A que mais me marcou foi a do Max Steel, com certeza, né? O boneco que fazia tudo, escalava, nadava, lutava. Abaixo d'água, lutando, e eu, tipo... Tacava o terror, eu chegava na loja, olhava aquele boneco, eu preciso desse boneco, deve fazer tudo. Na verdade, era só um boneco e não fazia nada, ele era um boneco. Tinha os acessórios e tudo mais, mas é que é uma publicidade bem, tipo, forte. Na visão, quando a gente é criança, a gente acredita que seja algo bem mais do que na verdade é, né? Sim, eu até lembro que quando eu vi, eu achava o máximo, nossa, como esse boneco faz todos esses movimentos. Aí, um dia, assim, no final da propaganda, como é que fica, gente? Movimentos computadorizados, feitos pelo computador. E eu, nossa, meu mundo caiu, sabe? Decepcionado. Eu gostava muito também daquela do Danoninho Ice. Tinha as criancinhas fofinhas e tal. Que era no Polo Ártico, assim, daí elas estavam vestidas de esquimós. A da Parmalat também, dos animaizinhos fofos. E da Barbie, etc. Enfim, né, gente, um monte de brinquedos, alimentos. Então, a minha pauta, eu redigi mais ela pra parte da psicologia, até mesmo do direito, eu citei um pouquinho. Então, quem nunca viu aquele irmão mais novo, primo, vizinho, filho do parente, qualquer criança, que pedia tudo que via na TV? Quando aquela criança que corre pelo supermercado cheia do brinquedo, de guloseima, de qualquer comida na mão, simplesmente implorando, se atirando no chão, chorando pra mãe comprar. Quem nunca, né? Eu quero, me dá. Bom, então, como é que essas crianças descobriram tudo isso? Sozinha que não foi, né, gente? Tudo isso existe, boa parte dos produtos são mostrados, então, pela propaganda, que a gente mesmo faz. Então, a partir daí, o Conselho Federal da nem sei. O Conselho Federal da Psicologia afirma que, além de menor experiência de vida, conhecimentos em geral, a criança não possui conhecimento sobre o dinheiro e sobre as leis do mundo. Tanto eu achava que era só ir lá no banco e sacar o dinheiro. A minha mãe adorava falar, tu acha que dinheiro dá em árvore? Sempre, né? Por isso que nós, futuros publicitários e também os publicitários que estão nos ouvindo, que já são formados, que já estão trabalhando na área, que devem se ligar, né, gente? Que na hora de criar um anúncio para esse público deve ter algumas regrinhas, algumas censuras. Que já que a censura, então, que eu estou citando, ela foi criada pela União. Ela também foi aprovada pelo Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que a gente estuda mais pela sigla, que é o CONANDA. Também tem o publicitário que é assessor dessa presidência da BAP, o Stalimir Vieira. Ele cita, então, que essa regulamentação está sendo muito rígida e ela afasta o direito dos pais de decidir o que é melhor ou não para o filho dele. Ele também pergunta e contesta: por que essas instituições querem proibir a publicidade e não estimular os pais a serem mais proativos? É mais fácil terceirizar as decisões sobre seus filhos. Ele acredita que o foco deve ser mudado. Assim, a publicidade poderia ter bom senso e cuidado, considerando a vulnerabilidade do seu público. Ele quer dizer, então, que a publicidade é mais fácil tu tirar a publicidade do que querer que os pais ensinem alguma coisa para a criança. É mais fácil, eu acredito que
tem que ter uma regulamentação, de qualquer forma tem que ter, mas eu acho que a parte da educação dos pais é o que deveria ser principal, né? Na escolha dos filhos deveria saber o que os pais querem para os seus filhos, né? Não o que a publicidade quer, né? Exato, Sim. porque não é culpa da publicidade. A publicidade está fazendo o serviço dela, né? Agora a educação, nessas questões de ter consciência sobre consumo, essas coisas, vender casa, né? Isso daí é papel dos pais. Não é culpa nossa, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro. Mas só pra deixar bem claro, gente, que a gente não tá dizendo que a criança não tem inteligência suficiente. Muito pelo contrário, ela tem uma inteligência extremamente ativa. A gente sabe que a criança é muito criativa, mas só que ela não tem condição de perceber, então, e avaliar o caráter da informação criada e divulgada para ela através da mídia. Por isso, então, que alguns autores, como Fonteles, que ele é um professor de direito, ele vê a criança como um consumidor hipossuficiente, por conta, então, da especial fase de desenvolvimento, tanto biológico como psicológico dela, em relação ao consumo, em relação ao dinheiro. E por isso a publicidade é vista como abusiva, como vilão da história. Mas só para deixar bem claro, então, gente, que como a gente estuda, as crianças não são vistas como consumidores passivos. Pelo contrário. Eles são ativos, só que com essa regulamentação as coisas acabaram ficando Um pouquinho diferentes. Também trago, então, a tese do autor... Ai, gente, como é que fala isso aqui? Montignaus? Não sei. É isso aí, deve ser isso aí. Se a gente É, for alguma ficar aqui coisa tentando assim. falar Acho isso, que é a gente vai francês. ficar até amanhã tentando achar como é que você fala isso. Ele é autor do livro Público-Alvo Crianças. Vou até procurar para ler. Indica procedimentos simples para que a comunicação com o público infantil tenha sucesso. Algumas regrinhas, diria, algumas dicas bem fáceis, gente. Então, explorar os laços afetivos da criança, seja ela com um amigo ou com a família. Utilização de formas de expressões que sejam do cotidiano infantil. Não vem dizer uma gíria ou alguma coisa muito coloquial que a criança não vive isso porque ela não vai entender. Uso de imagens simples e detalhes referentes à idade, usar a cor como motivação e não para chamar atenção, e o uso reduzido da informação, tanto verbal como visual. Então, as empresas se liguem nessas responsabilidades que é de vocês. Então, já finalizando a minha pauta, eu trago as referências. Eu trouxe essas referências da revista Fórum, que tem muita informação, o artigo está realmente completo, então quem quiser saber mais, acesse o site deles, que é www.revistaforum.com.br, e também eu usei um artigo do Intercom, que foi escrito pela Adriana Ferreira, ele tem 15 páginas, mas é bem rapidinho de ler, é o Publicidade Infantil, Impactos sobre o Desenvolvimento da Criança, para quem precisar para algum trabalho, então tá na hora de procurar. Henrique, o que tu trouxe para nós? Bom, eu trouxe um assunto aqui mais dirigido ao nosso cotidiano, ao nosso ambiente, que é o Brasil, no caso, né? Que um estudo produzido no final de 2013 pela Associação Brasileira de Denunciantes, a ABA, e o CONAR, que é o Código Nacional de Autorregulamentação, concluiu que o Brasil ele dispõe de um sistema misto, somando legislação, autorregulamentação, do controle da publicidade de produtos e serviços destinados a crianças e adolescentes, que se encontra entre os mais rigorosos do mundo, em níveis acima praticados, por exemplo, nos Estados Unidos e nos países da Europa. A publicidade tem regras bem rígidas, principalmente quando se trata de anunciar para o público infantil. Agora eu vou citar algumas aqui que devem ser observadas na propaganda que é direcionada às crianças. Por exemplo, é proibido o uso do imperativo como compre ou peça para seus pais, que era muito usado antigamente, né, em várias propagandas. Hoje em dia é proibido tu falar diretamente, assim. Também não pode conter conteúdos que desvalorizem a família, a escola, a vida saudável e a proteção ambiental, e também contém algum tipo de preconceito racial, religioso ou social. Ele também não pode ser apresentado em formato jornalístico e também não pode causar medo nas crianças, nem expor elas a situações perigosas ou então constranger elas de alguma forma por não poder ter aquele produto ou aquele serviço que está sendo enunciado. Também ela não pode desmerecer o papel dos pais e educadores como orientadores para se ter hábitos alimentares saudáveis. É proibido apresentar produtos que substituem as refeições. Não pode encorajar o consumo excessivo de alimentos e bebidas, não pode menosprezar a alimentação saudável, é proibido associar crianças e adolescentes a situações ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis, acho que isso é o mínimo que se deve fazer, né? Sim. Também não pode fazer propaganda em programas dirigidos a crianças ou utilizando personagens do universo infantil para atrair a atenção desse público. A propaganda, todo mundo sabe que foi criada para despertar o desejo de consumir. E se para alguns adultos já é difícil manter o controle diante das tentações e tudo mais, imagina o que se passa nas cabeças das crianças, né? Que ainda não estão preparados para fazer algumas escolhas sozinhos. E seriam mais suscetíveis aos apelos da propaganda e às frustrações por não ter o que desejam. Na verdade, uma série de estudos vem associando
a exposição das crianças à mídia ao consumismo. Isso vem gerando uma angústia e preocupação, né? O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que as crianças são realmente influenciadas pela publicidade? Ou que cabe aos pais e instituições de ensino educarem os filhos? Então, como tu falou, imagina pra uma criança, a cabecinha dela, ela não tem discernimento, né, disso, do que ela precisa ou não. Como eu tinha falado, ela não sabe diferenciar a necessidade do desejo. Ela acha que tudo é necessidade, tudo ela precisa. Sim, quando a gente é criança, a gente acaba vendo um mundo completamente diferente, né? Só que cabe aos pais também, né? Sim, como a Bruna tinha falado, é 50-50. O consumo infantil é um assunto que ele costuma render bastante discussão nas famílias, né? Tem pais e mães que costumam ficar extremamente preocupados diante dos pedidos das crianças que exigem ganhar o que viram na propaganda. Uns se sentem frustrados por não poder atender os filhos, outros acabam tendo que ceder, né? Dando coisas que não são necessárias, né? Mas só porque a criança acha que ela precisa daquilo. Sim, como eu tinha falado daquele cara que comprou uma boneca de R$400 pra filha. Tu acha que teu filho precisa disso? Não, gente, não precisa de uma boneca de R$400. Aí ela não quis, né? E ela não quis no final ainda, o cara comprou à toa. E também e tem outros que também tem muita dificuldade para lidar com essa questão, né? Mas eu acredito que não adianta culpar diretamente as propagandas. Existem outros fatores que influenciam as crianças a quererem consumir certos produtos, né? Por exemplo, a influência dos amigos. Vai dizer que quando tu era criança, tu viu um amigo teu com uma coisa lá legal, tu mas eu quero porque ele tem. Sim, eu vi a minha amiga lá com o tamanco. Também queria o tamanco, gente. O tamanco da Xuxa. Quem nunca? Tênisinho da Sandy. Também as embalagens dos produtos também são algo que influencia muito as crianças, né? Porque elas não lêem, tipo, o que é o produto, elas veem aquela coisa bonita, aquela coisa legal, né? Atribuir personagens famosos a marcas, né? Isso também é algo que influencia muito, né? Por exemplo, a fase que está hoje em dia daquela Frozen, Peppa, minhas os primas Minions. são loucas pelo Frozen. Todo produto que tem isso acaba sendo mais valorizado que outro, né? Eu lembro, eu tenho um exemplo de quando eu era criança que eu nunca gostei de maçã, mas aí quando eu vi a maçã do Seninha, a maçã do Seninha é a melhor maçã que tem. Eu ia no mercado, vai comer uma maçã, tem que ser a maçã do Seninha, senão eu não quero. E também, até marcas conhecidas, as crianças já têm percepção de marca, de tanto uma imagem, de tanto ser vista, ela acaba sendo gravada na cabeça das crianças, né? Também teve um estudo retirado do site da USP, que divulgou uma pesquisa do Instituto Alana, que fala que 80% das crianças influenciam nas compras dos pais. Isso é um número muito alto, né? Imagina na questão dos alimentos, né? Que é o que tu vai trazer para nós hoje, Raíssa. Isso. Eu vou trazer um pouquinho sobre a influência das indústrias alimentícias com a saúde das crianças, né? Que a gente sabe que esse tema é um tema de publicidade infantil que dá muito o que falar. Inclusive, já foi tema do Enem de 2014, que os candidatos deviam dissertar a respeito disso, e inúmeras polêmicas e dúvida e questionamento do que pode, o que não pode, e também inúmeros textões do Facebook, né? Que hoje tudo que dá o que falar tem textão no Facebook. E as crianças, como a gente sabe, elas são persuadidas com extrema facilidade e logo elas são consideradas alvos bastante sensíveis e frágeis por empresas e marcas. Pois é por intermédio delas que grandes empresas de produtos infantis vão lucrar. Querendo ou não, eles vão lucrar, né? E faz seguindo nessa ideia do incentivo de consumo para o público infantil, não podemos esquecer das grandes campanhas publicitárias realizadas por marcas de alimento pouco saudáveis. Se nós que somos adultos, ficamos com água na boca vendo alguma coisa com hambúrguer, um sanduíche, alguma coisa linda, maravilhosa. Aquelas propagandas que agora viralizaram no Facebook, né? Das Isso, de receita, bolachinha recheada e salgadinho, que a gente sabe que as crianças gostam dessas coisas, né? E apesar de ter bastante mensagem dizendo que é tudo meramente ilustrativa, isso ainda não cabe na consciência meramente delas, ilustrativa. Né? Imaginem elas que não têm o filtro de perceber que aquilo não é real, né? Então tem crianças que não sabem nem ler, por exemplo. Pois né? sim. Então tem algumas propagandas antigamente que depois a gente vai passar um pouquinho no final, que é aquela do batom, que muita gente lembra que tinha uma vozinha no fundo. Assim, compre batom. Uma coisa bem mística, né, gente? Uma coisa meio lúdica. Imagina, sem a imagem, só o som. Algo mandando. Batom. Aquilo é uma estratégia que toca no inconsciente da pessoa, aquilo, né? Aquela voz no fundo, assim, nem que a pessoa diga, eu não ligo pra isso, mas no fundo toca e a pessoa realmente vai lá e vai comprar. Ela é persuadida por aquilo. Tanto que hoje em dia é proibido isso, né? A pessoa tá dormindo, ela se acorda do nada.
Compre Vou batom. comprar batom. E também tinha aqueles brindes que hoje em dia eu não sei, porque ultimamente eu não tenho consumido muito, mas os salgadinhos da Elma Chips que vinha tazo. Tinha um que tinha Figurinha. cachorrinho, lembra? Nossa, eu eu comprei muito amava cachorrinho. aqueles cachorrinhos. Gente, eu não comprava o salgadinho, eu A gente comprava mal o comia. cachorrinho. Exatamente, a gente mal comia. Eu esse abria salgadinho. e sacudia até achar o cachorrinho. Depois eu comia. Os tazos que tinham. Isso, do Bob Esponja. Do tinha. Yu-Gi-Oh! Nossa, Nossa, eu comprava muito salgadinho só pra. Nem hoje em comia o dia- salgadinho, e porque hoje em era dia a tanto gente nem come salgadinho. mais. É, e também tinha É. os produtos da Coca-Cola, quem não lembra das garrafinhas aquela que tinha Aham. antigamente. Uma que eu adorava era aquela, acho que era da Pepsi ou da Fruc, não lembro, que vinha os Pokémons, né? Vinha tipo Isso. uma Ah, Pokébola na tampinha. Ai, saudades, era Nossa, era maravilhoso. muito Podia show voltar, aquilo. inclusive fica a dica, volta a Pokébola no Guaraná Antártica. É E eu Antártica? Isso, é Antártica. Eu trouxe uns dados aqui que eu achei no site do IDEC, que segundo a advogada desse mesmo site, que é do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, Mariana Ferraz, a criança é muito sensível à prática de marketing. E a problemática fica ainda maior quando a publicidade estimula padrões de consumos alimentares não saudáveis. Ou seja, eles ficam induzindo a criança a comprar, tipo, como a gente tá contando, comprar salgadinho, coisa que não é nada saudável, que os pais deveriam ter extremo controle sobre esses alimentos com bichinhos, figurinhas, essas coisas. Por então. exemplo, miojo com a Turma da Isso, Mônica. O que tem a ver nossa. massa com desenho, com as coisinhas ali? É, inclusive miojo é uma coisa que faz bastante mal. A gente É. acha que não, mas faz bastante mal. Porque tu pensa em massas normais, a propaganda deles é uma massa feita. E por que Sim. a outra é a Turma da Mônica? Não tem nada a ver. É, pra chamar atenção, né? E o setor alimentício, que é os setores que mais influenciam as crianças, muitas empresas lançam mão de práticas injustas, como a gente estava falando, né? Que é a associação de alimentação a brinquedos, coisas que elas acham legais, como quem muito faz isso é o McDonald's, com aquele McLanche Feliz, que existe há anos, que eles botam um brinquedinho de filme que tá no cinema, que tá sendo divulgado. E os pais acabam que compram pagando o lanche e o brinquedo, né? Porque a criança, ela vai querer, porque são... Tipo, na falar a verdade, são bonitinhos. Eu tinha aquele... Quando foi a época do Crônicas de Nárnia. Todo mundo eu quer. tinha os bonequinhos do Crônicas de Nárnia, eu achava o máximo. Eu acredito Tinha- que os consumidores do McLanche Feliz não sejam as crianças, Isso, sejam mais os exatamente, adultos. Eu acho que tem bastante adulto que compra McLanche Eu Feliz por causa do lembro brinquedinho. que o pessoal tava louco comprando tudo só pra colecionar os bichinhos. É, e eles fazem isso com frequência, né? E onde é que eu... Isso. Teve uma coisa, eu não queria falar isso, mas não tem problema em falar agora, que era sobre o Kinder Ovo. Ah, o Kinder Quando Ovo. teve a coleção dos Minions, eu tentei comprar todos pra conseguir a coleção, eu não tu não consegui. admitiu isso. Faltou um Minion pra me completar a coleção, eu fiquei muito frustrado com Ai, isso, porque eu não gente, achei mais Kinder Ovo Se eu dos Pra quiser Minions. comprar um Kinder Ovo, olha, tem Eu teria que ter vender meu rim, o rim, vender o vender rim. minha vida, sei lá. Ah, vender para, tudo. não é tão caro, não é tão É caro. assim. É Vender uns- meu irmão. tamanho que é, né? Ah, uns R$8 deve estar. E quem não tem irmão vende o quê? Também tem mais uma informação que eu busquei da internet, que desde 2005 a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, reconhece a comercialização de alimentos não saudáveis para a população infantil como um fato que contribui para o aumento de níveis de obesidade. Como eu estava falando antes, que a gente estava conversando, que não só traz a obesidade, sai bastante outras doenças em torno disso, né? Porque traz hipertensão, diabetes, que é uma doença Sim, bastante diabetes é muito. perigosa. E que está sendo bastante comum em crianças ultimamente, né? Sim, até minha mãe, claro, né, que a minha família tem já um histórico de diabetes, mas ela pedia pra mim fazer constantemente exames de diabetes, porque eu Sim, comia tem muito doce, predisposição também e daí por do causa da nada família, né? eu sentia muita sede também, então fiquem ligados, gente, porque é muito sério esses Isso, tem que problemas. ter bastante E controle, do né? coração também. Exatamente, como não é só obesidade, é porque traz inúmeras doenças, né? Então é bem perigoso. E as campanhas de marketing não apenas influenciam as escolhas alimentares da infância, mas também buscam fidelizar consumidores desde bem novos, ou seja, eles querem cliente, eles querem, não adianta. Então eles querem que desde pequeno a pessoa tenha esse pensamento de consumir a tal marca, de tal empresa e se fidelizar àquilo, é essa a intenção, né? Mas não é um ruim em um todo, porque isso é uma profissão que a gente deve respeitar como qualquer uma outra, só que não pode largar, tem que ter um controle de casa, tem que ter uma educação da família, tem que ter várias influências em torno disso, né? Sim, é como se fosse assim, a pessoa tem 5 anos, então a partir de alguma idade, 5, ela já vai começar a ser nosso cliente, e eu quero que ela seja nosso cliente até os 30 anos, pra Exatamente, cima. é o que eles pensam. É assim que eles pensam, assim que é o marketing funciona É o dentro que a de uma gente empresa. tem que pensar. É o que a E o gente que a gente... né? Se a gente não pensa ainda, vamos ter que começar a pensar. Não. E o resumo disso é que, independente do tipo de alimento, a propaganda direcionada à criança se aproveita da vulnerabilidade, porque eles são crianças, né? Eles não têm a consciência que um adulto tem.
E eles estão em fase de crescimento e para incentivar esse consumo. É tudo que a gente está falando, que querem fidelizar uma criança desde pequena a consumir um produto de tal marca. É assim. Sim, eu acho que as crianças, até certa idade, claro, acho que depois uns 10, 11 anos, as pessoas começam a ter mais, tipo, Sim, ideia começa a ter mais sobre o mundo, sobre o consumo, mais, porque é algo que a gente vive todos os dias, né? Mas quando a gente é muito novo, a gente não tem noção disso, a gente acaba indo por outras influências, por exemplo, como a gente já comentou, cores e tudo mais, e personagens famosos. Sim. Isso acaba influenciando muito, muito, querendo, nas escolhas, tanto das crianças e dos pais, porque os pais têm que fazer que as crianças... Tanto, né, tanto como a Raíssa querem, citou senão antes elas ali, o se Enem, matam. que foi a redação, e eu acho que foi a partir do Enem, ali em 2014, que começou, né, esse assunto de publicidade infantil. Começou a dar atenção, pessoal. Porque o pessoal acho que antes não dava muita bola, assim, ou o pessoal não se eu ligava. acho que foi em 2006 que foi, tipo, começou a ficar bem mais rígido, né? Sim. Eu lembro que quando eu fiz essa redação do Enem, eu queria administração. E daí eu li, nossa, publicidade infantil, nunca tinha pensado em publicidade. Tanto que o pessoal reclamou do tema, né? O pessoal não gostou, porque o pessoal não era, como eu falei, não era ligado. Isso. Então eu até anotei aqui, ó, enquanto que eu fazia essa redação, eu nem sabia que eu ia querer fazer PP, né? Fiz a redação ali querendo, vou fazer administração, tá? Nem passei na FSM, vim pra Unifra e fiz administração, mas na verdade fiquei em publicidade, né? Bom, agora eu vou pedir para os nossos técnicos ali tocarem para nós umas propagandas que fizeram muito sucesso antigamente e que hoje em dia não podem mais ser vinculadas por causa dessas novas leis de regulamentação. Toca para nós aí, ó. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. E a minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói. Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Deixaram nessas propagandas São assustadoras. gente, eu muito fico com medo. tenebrosas, gente. E Aquela tu viu do batom, Jesus, a meu Deus. do batom? Parece que ele tava assim, ó, fazendo uma mandiga, uma coisa, Oh, eu não sei. aquele batom. Gente, fiquei com medo. Aquela da tesoura mundial, eu acho que é algo que, tipo, realmente não deve ser. É tipo um bullying que ele tá bem fazendo ali, cruel, tá ligado? aquela- Eu tenho. Você não tem, isso é tenso. E vocês perceberam que são todas com vozes de criança e no final, só a informação final, assim, Não são compre. vozes, são crianças? São vozes de crianças. E no final, só que a voz do adulto, tipo, compre calói, tá? É bem tenso. Porque primeiro ele fala com a criança e no final, então vamos ter que falar com o pai, né? Porque ele que tem o dinheiro. No caso, são coisas que a gente ouvia quando a gente era criança, mas a gente não dava importância que a gente dá hoje. Hoje a gente percebe que é um negócio totalmente assustador. Mas quando a gente era pequeno, a gente ficava, ai, que legal, show. Gente, Quero. não se faz isso, Não que se faz tenebroso. isso, gente. Enfim. Então, a professora Angélica, então, me passou aqui rapidinho pra eu mandar um beijo pro pessoal aqui no estúdio que tá do mestrado em ensino dele de... Não sei o que tá escrito aqui, que a letra da Angélica é horrível. Que horror. E linguagens, que são da disciplina Educomunicação, que tá lotado, estúdio de gente aqui do jornal, então mandar um beijo. Estamos nervosos aqui. Todos. Esse Então, monte de pessoal, gente algumas olhando para considerações a mais ainda, o que vocês têm de opinião? Que é isso Faltou aí, dizer gente. alguma não coisa? Não culpem a PP. Isso que eu tenho que É o nosso trabalho, né? A gente É o precisa nosso- ganhar um dinheirinho no final do Eu- mês. Eduquem seus filhos, só isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que tem que ser regulamentado, como eu já deixei bem claro. Eu acho que tem que ser algo que tem que ser regulamentado, tem que ser cuidado, por causa que... eu acho que no nosso país aqui é algo que é bem... Eu acho que aqui no Brasil é mais rígido. É mais rígido que nos outros países. Eu acho que Menos nós... que o Canadá, porque no Canadá é proibido. Tem outros países também que são, né? Acho que é a Canadá Noruega e Noruega. e que a eu lembro. Suécia também. Suécia também é.
Só que eu acho que tem que ser regulamentado. Só que eu acho que a rigidez que tá aqui no Brasil, eu acredito que talvez eles pudessem ser um pouco mais liberais, sabe? Por causa que, querendo ou não, eu acho que na minha opinião, cabe aos pais deixarem explícito para os filhos o que eles devem querer, o que eles não devem querer. Por mais que seja bem difícil, porque as crianças, né, vê aquilo e quer. Sim, a gente tem que pensar como publicitário, porque se a gente não for... Imagina, começa a proibição a partir dali. Se for tudo proibido, gente, a gente não vai ter trabalho pra fazer. Se for tudo começar a ser proibido... Acabou nossa profissão. Acabou o dinheirinho, acabou o publicitário. A gente então já não ganha bem, imagina se acaba... Não, e não falando só no Sim. contexto da publicidade infantil, no Brasil a publicidade é muito rígida também. A regulamentação no Brasil é uma das mais completas do mundo, eu acredito, né? Do CONAR, né? Que o CONAR Sim. ali simplesmente completo. A gente estuda o CONAR desde o início. Ele diz que pode e que não pode na propaganda e na publicidade. Então, acho que a gente falou tudo que a gente poderia falar hoje. A gente teve um programa muito informativo. Apesar que se a gente fosse trazer tudo que tem pra falar, a gente ia ficar até amanhã falando. Sim. Porque é muita Usaríamos coisa em uns cima 4 disso, programas. Né? É. Então, se alguém quiser dar mais alguma... sei lá, adicionar mais algum conteúdo lá na nossa página, pode comentar lá no nosso webcard, sempre disponível, estaremos respondendo os comentários, falando com vocês. Então, estamos chegando mais ao fim de um programa Papo de Galo. Se você não ouviu o programa completo ou quiser ouvir novamente, vale lembrar que você pode ouvir a reprise no sábado e no domingo às 15 horas e a qualquer hora no youtube.com/radiounifra. Lá fica todos os vídeos de programas antigos e até de outros semestres que vocês podem acompanhar. Sempre vai ter a thumb informando sobre o que é. Isso pode ajudar até num trabalho, curiosidades e afins. Não podemos também deixar de agradecer a quem trabalha para que esse programa saia da melhor maneira possível. Um grande abraço, então, para o Clenilson, o Erickson e o Eric, que são os nossos operadores do som, ao César, ao Pedro e ao Samuel. E, é claro, um agradecimento especial às nossas queridas professoras, a Angélica e a Michele. Mandar um beijo e um abraço. Tchau, gente, então. Dê tchau. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem, talvez, não sabemos, né, ainda. Falou. Tchau, tchau.